rebel flagship is disabled, my lord, but has received transmissions from the surface. Prepare a boarding party. Yes, my lord. Muito bem, caros alunos. Nesta terceira aula de álgebra linear estudaremos matrizes invertíveis e também sistemas lineares, o começo. Mas vamos começar com o conceito de matrizes invertíveis. Uma motivação. Quando nós estudamos funções em cálculo, estudamos o conceito de função inversa. Vamos recordar este conceito para conseguirmos chegar a um análogo para matrizes. Então, sejam x e y conjuntos não vazios, certo? E f, uma função de x em y, nós vamos dizer que f é inversível se existir uma outra função, que vamos escrever aqui como sendo g, que faz o caminho contrário, de y para x, tal que f bola g dá id de x e g bola f dá a id de y, onde id de x é a função identidade, que vai de x para si mesmo, certo? Id de x fica igual a x, para todo x em x. E a identidade de y é de y em y, e a identidade de y aplicada em y é y, para todo y no y, ou seja, deixa invariante o y. Elas são as funções identidade de x e de y, respectivamente, como eu falei antes. Bom, neste contexto, então, neste caso, nós dizemos que g é a inversa da função f e denotamos por g como sendo f a menos 1, a inversa da f. E também, vou colocar aqui, g será inversível e a inversa da g, ou seja, g na menos 1 será f. Bom, por que eu lembrei isto? Porque no estudo de matrizes vai existir, né? Ou seja, existe um tipo de matriz que desempenha um papel análogo ao da inversa de uma função, certo? Isso, claro, caso exista. Da mesma maneira que no cálculo, caso uma função tenha inversa, ela tem que obedecer aquela definição que eu lembrei acima, certo? O mesmo vai ocorrer para matrizes, caso existam. E esta matriz, se existir, ela é chamada de inversa da matriz dada, certo? Vai ser a inversa da matriz que foi dada. Bom, então, um parêntese. Do mesmo modo que nem todas as funções admitem inversa, isso vocês sabem muito bem lá do cálculo 1, do mesmo modo, né, nem todas as matrizes possuirão inversas. No caso de matrizes, nós vamos adaptar a definição acima que lembramos de função inversa, certo? Vamos adaptar a definição acima para as matrizes inversas. No caso, para matrizes, então, só lembrando com a definição, essa que eu escrevi aqui, f, né, x e y não vazios, f é uma função de x e y. F é invertível se existir uma g de y para x, tal que cumpre aquelas composições da identidade, a f com a g de x, e g com a f da identidade de y. Muito bem. Então, no caso para matrizes, a composição é substituída pelo produto de matrizes, certo? É substituído pelo produto de matrizes. E a função identidade, que a gente usou ali na definição de função, vai ser substituída pela matriz identidade. Ou seja, f bola g igual a identidade vai ser traduzido como a vezes b igual a i. E g bola f igual a identidade vai ser traduzida para uma linguagem de matrizes como b vezes a igual a i. A função id, então, como comentei acima, ela é substituída pela matriz identidade i. Ou seja, motivados com o comentário acima, pela comparação feita, nós vamos ter a seguinte definição, né, de uma matriz ser invertível. Então, definição. Dizemos que uma matriz quadrada, então exige-se que seja quadrada. A é invertível, e vou grifar isto, uma matriz quadrada A é invertível, se e só se existir uma matriz B de mesmo tamanho que a matriz A, é claro, de mesmo tamanho, tal que A vezes B dá a identidade e também B vezes A da identidade, fazendo aquele papel F bola G da identidade e B e G bola F também.
Bom, neste caso, dizemos que B é a inversa de A, conforme essa definição. E escrevemos B como sendo A na menos 1. E, do mesmo modo, né, é claro que, pela definição acima, temos que B também é invertível, será invertível. E a inversa da B, que a gente denota como B na menos 1, será a matriz A. Ok? Bom, do mesmo modo que lá quando estudamos funções, sabemos que a inversa de uma função, se existir, ela é única. Se uma matriz A for invertível, ou seja, se ela possuir inversa, esta inversa também será única. Isso é uma coisa importante a mencionar neste momento, que vamos provar nesta proposição. Proposição, então, se A for uma matriz invertível com inversas B e C, então, obrigatoriamente, B tem que ser igual a C, ou seja, unicidade da inversa, caso exista. Então, vamos à demonstração. Sejam B e C ambas matrizes inversas de uma matriz A. Assim, como B é uma inversa de A, nós temos, então, que, por exemplo, B vezes A dá a identidade, pela definição. Multiplicamos à direita, e veja bem, vou grifar, tem que ser no mesmo lado. À direita por C vem que B vezes A é igual à identidade, vou multiplicar à direita por C este lado e outro lado também. Bom, então, veja bem, por associatividade, nós temos o quê? Que B vezes AC é igual a C, porque I vezes C é C. Mas, como C também é inversa de A, então temos que A vezes C dá a identidade. E com isso, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que, vou escrever aqui, C é B vezes AC, porque AC é I, que é B vezes I, que é B. Então concluímos que B é igual a C, o que conclui a prova da proposição. Ou seja, isto é, a inversa da matriz A, se existir, ela é única, concluindo essa prova. Vamos na próxima proposição, nesta aqui, colocar duas propriedades da inversa. Então, valem as seguintes propriedades para uma matriz invertível A. Veja que a linguagem é interessante. Para funções, nós usamos o termo inversível. Para matrizes, nós também podemos usar o termo inversível, mas costuma ser usado invertível para matriz. E eu vou usar essa nomenclatura, ok? Muito bem, então vamos à prova das propriedades que eu quero provar. Primeiro, a inversa de uma matriz é ela mesma. E a inversa de K vezes uma matriz é K na menos 1 vezes a inversa da A, onde K é um número real diferente de zero. Então K na menos 1 ali é 1 sobre K. Provemos a primeira, item A. Como por hipótese A é invertível, temos que existe uma inversa A na menos 1, certo? Tal que, então, bom, pela definição de inversa, A vezes A na menos 1 dá identidade e A na menos 1 vezes A também dá identidade. Então, temos que A na menos 1, esta aqui, é como se eu chamasse de B, né? Uma matriz B. A vezes uma B daí e B vezes uma A daí. Então temos que essa B, ou seja, que A na menos 1, também será invertível. E com a sua inversa, A. E quem é a inversa da B? É B na menos 1. No caso, B é A na menos 1. Então é A na menos 1 na menos 1 é A. A segunda. Muito bem. Basta observar que K vezes A vezes K na menos 1 vezes A na menos 1 é, bom, associando K na menos 1 vezes K, A vezes A na menos 1. Que é igual, por associatividade, K na menos 1 vezes K, vezes A na menos 1. K na menos 1 vezes K dá 1. A vezes A na menos 1 dá identidade. Então, dá identidade àquele produto. E multiplicando ao contrário, dá identidade também. Vejam, K na menos 1 vezes A na menos 1 vezes KA, associando, fica daquele formato, que vai ficar K vezes K na menos 1, que dá 1, vezes A na menos 1 vezes A, que dá identidade. 1 vezes a identidade dá identidade. Então, eu provei que Ka vezes K na menos 1, A na menos 1 da identidade, e o contrário também. E então, temos que K vezes A é invertível com que inversa? A sua inversa, que a notação é ela na menos 1, ou seja, Ka na menos 1, é K na menos 1 vezes A na menos 1, que cumpriu as exigências da definição. Muito bem. E mais uma proposição importante que temos. Se eu tiver duas matrizes quadradas, A e B, invertíveis e de mesmo tamanho,
Então, sejam A e B duas matrizes quadradas invertíveis de mesmo tamanho. Então, o produto A vezes B dessas duas matrizes também será invertível. E a sua inversa, né, dada da seguinte forma: A vezes B na menos 1 é B na menos 1 vezes A na menos 1. Fica trocado, isso é importante. Vamos à demonstração. De fato, como A e B são invertíveis, com inversas, respectivamente, A na menos 1, inversa de A, e B na menos 1, né, de forma respectiva, basta efetuar os produtos e usando a associatividade. E nós vamos encontrar o quê? Primeiro, pela associatividade e os produtos, vamos ter, primeiro, AB vezes B na menos 1, A na menos 1 é igual a... Bom, vou juntar o centro ali. A vezes B na menos 1 vezes A na menos 1. B vezes B na menos 1 da identidade. Então, dá A vezes I vezes A na menos 1. A vezes I dá A vezes A na menos 1, que é a identidade. E também, ao contrário, o produto B na menos 1 vezes A na menos 1 vezes AB, juntando os centros ali, B na menos 1 vezes A na menos 1 vezes A, vezes B. A na menos 1 vezes A da identidade, vai sobrar B na menos 1 vezes I vezes B, B na menos 1 vezes I é B na menos 1, então dá B na menos 1 vezes B, que dá a identidade. Então, AB vezes A, B na menos 1, A na menos 1 da identidade, e o contrário também, certo? O que prova, então, o que mostra que A vezes B também é invertível, também possui inversa, com que inversa A vezes B na menos 1, a inversa de A vezes B, é a inversa da B vezes a inversa da A. Concluindo, desculpem, a demonstração. Agora, uma pergunta. Bom, temos essas propriedades, professor, mas como obter a inversa de uma matriz A se ela for invertível? Vamos ver isto nas próximas aulas. Por enquanto, estamos apenas preocupados com a definição e com suas propriedades, ok? Muito bem. Seguindo, vamos a definir agora o conceito de potência de matrizes. Bom, então vamos lá. Definição. Seja A uma matriz quadrada, vamos definir para matrizes quadradas, obviamente, que tem sentido. Definimos as potências de A por A elevado à potência zero, vamos definir como sendo a identidade. A na zero é a identidade. E A elevado a uma potência n é A vezes A vezes A vezes A, vai multiplicando, vezes A. N produtos, certo? N fatores. Para todo n natural. E aqui a saber, conjuntos naturais a partir do 1. 1, 2, 3 e assim por diante. Quando A for invertível, nós podemos definir as potências negativas. Como segue. Vou colocar com uma proposição aqui, que eu vou provar a propriedade, certo? Então, proposição. Seja A uma matriz invertível. Então, para n pertencente aos naturais fixado, certo? N a partir de 1, 1, 2, 3, 4, assim por diante, fixado, né? A elevado a n é invertível e a inversa de A na n, ou seja, A na n na menos 1, é a potência n da inversa da A. É assim que podemos ler essa igualdade. Então vamos à demonstração. Note que, conforme definição de potência de matriz, temos que A na menos 1 elevado a n, estou supondo que A é invertível. Então tem sentido essa notação. A na menos 1 na n é A na menos 1 vezes A na menos 1 vezes A na menos 1, são n fatores. Vou chamar de asterisco esta igualdade, n produtos. Multiplicando esta asterisco à direita, e é importante dizer qual é o lado que multiplica, porque produto de matrizes não comuta, já sabemos disso, por n fatores iguais a A, e como A na menos 1 vezes A dá a identidade, nós temos que, então, A na menos 1 na n é A na menos 1 vezes A na menos 1, n fatores. Vou multiplicar a direita por A na n, então A vezes A vezes A vezes A, n fatores ali. E o outro também, A vezes A vezes A vezes A, n fatores, certo? Então, observem que aqui, A na menos 1 vezes A da identidade. Ali dá A na n. Então, desse lado à esquerda da igualdade, eu tenho A na menos 1 na n vezes A na n. E à direita, vou juntar 2 a 2 ali, ó. Esse primeiro é A na menos 1 vezes A da identidade. Depois juntando os outros dois da identidade. Assim por diante, até o primeiro. A na menos 1 vezes A da identidade. Sempre 2 a 2 ali, certo?
Então vai dar a identidade àquele produto. Vou chamar de 2 asteriscos essa igualdade. Ou seja, A na menos 1 na N vezes A na N da identidade. Do mesmo modo, multiplicando agora o asterisco que nós tínhamos acima ali, à esquerda agora, por N fatores também iguais à matriz A, nós vamos obtemos. Então, aqui está o asterisco, só para lembrar. A na menos 1 elevado à potência N, que é aquele produto dos N fatores da matriz A na menos 1, por ela mesma. Então, A na menos 1 na N é A na menos 1 vezes A na menos 1, vai multiplicando até A na menos 1. N fatores, N produtos. Vou multiplicar à direita por A vezes A vezes A vezes A, N vezes. E do outro lado também, à esquerda sempre, né? Esquerda. A vezes A vezes A vezes A e assim por diante. N fatores. Bom, deste lado à esquerda da igualdade, nós vamos ter que aquilo é parte amarela é A na N, então vou encontrar A na N vezes A na menos 1 elevado a N. E do outro lado, à direita da igualdade, vou juntar de novo, 2 a 2, esses dois do centro, da identidade. Depois, A com A na menos 1 da identidade, sempre, vai juntando e vai dando a identidade sempre. Então, vai dar identidade no produto final ali. Então, eu encontrei que A na N vezes A na menos 1 na N também dá a matriz identidade, certo? Bom, então, chamar de 2 asterisco e 3 asterisco ali, certo? Então, olhando 2 asterisco e 3 asterisco, né? Então, de 2 asterisco e 3 asterisco, segue que a matriz A elevada a N é invertível também, certo? E a sua inversa é dada por A na menos 1 elevado a N. Ou seja, olha só a leitura. A inversa da A na N é a enésima potência da inversa da A. Let's go! We gotta go now! Hurry! Let's go! Let's go! Muito bem, vamos agora estudar o conceito de matrizes estarem na forma escalonada reduzida por linhas. Este é um conceito muito importante para o estudo que vamos fazer daqui em diante, né, doravante, sobre sistemas lineares. Então vamos à definição. Nós dizemos que uma matriz A está na forma escalonada reduzida por linhas se ela satisfizer 4 condições. Vamos a elas. Primeiro, item I. Numa linha não totalmente constituída por zeros, o primeiro elemento não nulo dessa linha, ele vai ser chamado de pivô, certo? Mas não é esta a razão fundamental. Este pivô ele deve ser 1, certo? Ele tem que ser 1, for 1. Segunda condição, se existirem linhas totalmente nulas, elas estarão localizadas na base da matriz, ou seja, embaixo. Serão as últimas linhas. Se tiver linhas nulas, são as últimas. Ok? Terceira condição, em 2 linhas quaisquer que não são nulas, então que tem pivôs, tem uns cada uma, o pivô da linha superior fica mais à esquerda do pivô da linha inferior, para ter aquele efeito de escada, certo? Então o pivô da linha de cima fica um pouco mais à esquerda que o pivô de uma linha mais abaixo. E a quarta condição, em cada coluna onde há um pivô, aquele 1 no caso, os demais elementos dessa coluna deverão ser zeros. Então, cada coluna onde há um pivô, os demais elementos desta coluna devem ser zeros. Vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenha a matriz A seguinte, 1, 0, 0, 1. Depois 0, 1, 0, menos 1. Depois 0, 0, 1 e 4. E 0, 0, 0. Vamos verificar a definição de forma escalonada reduzida por linhas. Será que essa matriz A está? Vejamos o item I.
numa linha não totalmente constituída de zeros. A primeira não tem, nem a segunda nem a terceira. A quarta é toda zero. O primeiro elemento não nulo é 1, é o pivô. Então a condição I é satisfeita. 2i. Se existirem linhas totalmente nulas, elas estão localizadas embaixo, na base da matriz? Sim, tem uma linha inteiramente nula, ela está embaixo. Terceira condição. Em duas linhas quaisquer não nulas, o pivô da linha de cima, superior, fica mais à esquerda do pivô da linha inferior? Veja, olhando as duas primeiras linhas, sim. Olhando a segunda com a terceira, também. A quarta não precisa porque não tem. Então, deu o efeito de escada. Então, ok. E a quarta condição. Em cada coluna onde tem um pivô, esta primeira, os demais elementos são zeros. Ok. A segunda coluna também tem um pivô no segundo elemento 2, 2. A terceira também. A quarta coluna não tem pivô, então não preciso me preocupar. Então, satisfaz todas as exigências. Então, a matriz A está na forma escalonada reduzida por linhas. Esta matriz B que eu estou escrevendo, que eu escrevi, ela está na forma escalonada reduzida por linhas? Vejamos. Primeiro, o primeiro elemento não nulo em cada linha é 1? Sim. Então tem pivô. Então a primeira condição é satisfeita. E ok. Segundo, se existem linhas totalmente nulas, elas estão na base? Não, ok. Não tem linhas inteiramente nulas. Então não preciso me preocupar. Tem um efeito de escada no item 3i? Tem. Ok. Dos pivôs. E o item 4, em cada coluna onde há um pivô. Veja, a terceira coluna tem um pivô. Os demais elementos são zeros? Não. O 3 ali é diferente de zero. Então, não satisfez uma das exigências. Então, a matriz B não está escrita, né? Ela não está na forma escalonada reduzida por linhas. Certo? Por que eu estou dando este conceito agora, que parece uma coisa... Saímos já do estudo de inversas, certo? Este conceito ele será, como eu disse antes, fundamental para o estudo de sistemas lineares, que veremos em seguida. Deixa eu escrever isto. Ok? Que veremos em seguida. E uma observação nesta parte, que é importante notar o seguinte. Note que uma matriz, se eu tiver uma matriz que é quadrada, vou frisar, uma quadrada, se ela estiver na forma escalonada reduzida por linhas, então, obrigatoriamente, vocês podem verificar com exemplos, obrigatoriamente, se uma matriz quadrada está na forma escalonada reduzida por linhas, obrigatoriamente, ou ela possuirá linhas nulas na base, ou, se ela não tem linhas nulas na base, então ela deve ser a matriz identidade. Então, será a matriz identidade. Certo? Muito bem. Vamos então agora iniciar o estudo de sistemas lineares. Primeiramente, vamos a uma definição de equação linear. Então, chama-se uma equação linear a n incógnitas ou variáveis, também sinônimo para incógnitas. Vou escrever incógnitas aqui. x1, x2, x3 até xn, a equação da forma A11x1 mais A12x2 mais A13 vezes x3 e assim por diante, até A1nxn igual a 1b1, onde os A e J, no caso A11, A12 até A1n e b1 são números reais, são constantes conhecidas, certo? Quando o elemento b1 for igual a zero, a equação acima chama-se homogênea. Certo? E no caso da equação homogênea, a mesma sempre admite uma solução que se chama trivial, que é todas as incógnitas iguais a zero, ou seja, x1 igual a x2 igual a x3 e assim por diante igual a xn igual a zero, certo? Vou escrever aqui, x1 igual a x2 igual a x3 assim por diante até igual a xn igual a zero. Outras soluções, caso existam, são chamadas de não triviais, certo? Então, uma equação homogênea sempre tem uma solução trivial e pode ter soluções não triviais, certo? Bom, frente a isto, podemos definir agora o que é um sistema linear. Então, chama-se um sistema linear um conjunto de equações lineares, no mesmo formato que, todas as equações do conjunto são do formato que enunciamos acima. Ou seja, da forma A11x1 mais A12x2, assim por diante, até A1nxn igual a B1, é uma equação. A próxima equação, a segunda, A21x1 mais A22x2, assim por diante, até A2nxn igual a B2, e assim por diante. Reticências
E uma última equação, AM1x1 mais AM2x2, assim por diante, até AMNxn igual a BN. Vou chamar de asterisco, certo? Então, isto é um sistema linear, é um conjunto, uma coleção de equações lineares. Quando todos os BIs, aqueles termos constantes, forem zeros, certo? E de 1 até n, todos eles forem zeros, da mesma forma que a gente falou para a equação homogênea, ele se chama um sistema homogêneo. Só vou frisar aqui, este sistema aqui é um sistema linear, ele tem aqui, veja, tem quantas linhas? Tem m, então tem m equações. E aqui tem até o 1, 2, no segundo índice até n incógnitas, ou variáveis, certo? É um sistema m por n. Por exemplo, x1 mais x2 mais 2x3 igual a 9. Depois, 2x1 mais 4x2 menos 3x3 igual a 1. Depois, 3x1 mais 6x2 menos 3x3 igual a 0. Esse é um sistema linear. Outro sistema linear, 2x mais y igual a 2, x menos y menos z igual a 3, por exemplo. O primeiro sistema é um sistema linear que tem 3 equações e 3 incógnitas. O segundo é um sistema linear com 2 equações, vou abreviar aqui, e 3 incógnitas. Certo? Bom, e o que é uma solução? Vamos à definição. Chama-se solução do sistema linear asterisco. O asterisco é aquele geral, este aqui que eu coloquei na definição de sistema linear, do conjunto de equações lineares, certo? Então, uma solução desse sistema linear asterisco, de m equações a n incógnitas ou variáveis, como uma solução dele é a n upla ordenada, a1, a2, a3, até a n, tal que quando x1 igual a 1, quando x2 igual a 2, e assim por diante, até xn igual a n, no sistema asterisco, então todas as igualdades, ou seja, todas as m igualdades, ou seja, todas essas m equações lineares são satisfeitas. Então isso será uma solução do sistema. Bom, há várias maneiras ou técnicas de se resolver sistemas lineares. Veremos algumas aqui, obviamente, certo? A mais, vamos pôr assim entre aspas, simples, consiste, que se vê até no ensino fundamental, consiste em ir operando adequadamente as equações do sistema. Com o quê? Com que intuito? Com o intuito ou o objetivo de ir eliminando incógnitas até obtermos, certo? De ir eliminando incógnitas até obtermos uma equação a uma só variável, se isso for possível, claro. Deixa eu escrever isso, a uma só variável, né? Até obter uma equação com uma variável única, se isso for possível. Depois, ir, vamos pôr em aspas, retrocedendo nas operações realizadas para ir determinando as demais incógnitas, certo? Esse é um procedimento padrão. Vamos ver um exemplo bem simples aqui, de um sistema linear com 2 equações a 2 incógnitas. Então, vejamos aqui. Um exemplo, 3x menos y igual a 5 e x mais y igual a 3. Como resolver este sistema? Uma das maneiras, se nós olharmos as 2 equações, somando-as, eu cancelo os y. Então eu vou encontrar 4 e x igual a 8, de onde segue que x igual a 2. Bom, se eu substituísse x igual a 2 em qualquer uma das equações, por exemplo, x mais y igual a 3, como o x é 2, eu vou ter que 2 mais y igual a 3, ou seja, y vai dar 1. Então a solução desse sistema, na ordem que aparecem as incógnitas xy, é 2, 1. Bom, se pensarmos então no R2, porque tem 2 equações a 2 incógnitas, as equações 3x menos y igual a 5 e x mais y igual a 3, elas representam retas no R2. Estou dando uma justificativa geométrica para o problema. As mesmas, neste caso, vão se interceptar no ponto de coordenadas 2 e 1, que é exatamente a solução do sistema obtido. Isto é, essas 2 retas, nesse sentido geométrico do problema, são concorrentes, certo? Elas concorrem neste ponto. Vamos ver aqui, eu vou abrir o GeoGebra e digitar as 2 equações das retas ali, certo? No plano. Então aqui tem no plano, a primeira é 3x menos y igual a 5, ali 3x
menos y igual a 5, dá esta reta aqui. A segunda é x mais y igual a 3, vou escrever aqui, x mais y igual a 3, está aqui. Então vejam, elas são concorrentes, concorrem para o ponto de coordenadas 2 e 1, que é exatamente a solução, x2 e y1, certo? Então tem esse significado geométrico no R2, porque é um sistema de duas equações a duas incógnitas. Vamos, quanto à solução de um sistema linear, é importante frisar que existem classificações. Vamos a elas. Então, um sistema linear, ele pode não ter solução ou pode ter solução. Então, se ele não tem solução, então a gente diz que ele é... bom, vou escrever depois. Primeiro, ou tem solução, certo? Se ele não tem solução, ele se chama incompatível. É um sistema linear incompatível ou impossível. Se ele tem solução, ele pode ter uma única solução, certo? Ou ele pode ter infinitas soluções. Ou é uma, ou são infinitas, certo? Se ele tiver uma única solução, então ele é um sistema linear com uma única solução, ele é então um sistema linear compatível ou determinado. Ou se ele tiver infinitas soluções, ele será um sistema linear compatível indeterminado, certo? Vejamos um exemplo, para ilustrar aqui, mais um exemplo. Vamos pegar um sistema linear formado por 3 equações a 3 incógnitas. Eu não vou resolver esse sistema, vou dar um significado geométrico para ele. X mais 2y menos 4z igual a menos 4, 2x mais 5y menos 9z igual a menos 10, e 3x menos 2y mais 3z igual a 11, certo? Vamos resolver vou escrever aqui, resolveremos, né, nas próximas aulas, porque aí vamos desenvolver técnicas. Aqui estou apenas numa motivação, certo? Vamos ver a geometria desse exemplo. Aí vou escrever isso. A geometria desse exemplo. Bom, são 3 equações, como eu comentei para vocês, e vocês podem observar, há 3 incógnitas, variáveis, x, y, z. Então, se nós pensarmos, ou seja, pensa no R3, então cada equação, conforme a geometria analítica, que vocês viram que é anterior a essa disciplina, representa a equação de um plano no R3, certo? Então, vamos lá. Vou abrir o GeoGebra de novo, só que agora eu tenho que pegar no R3. Deixa eu colocar aqui. Abrir, novo. Vamos colocar aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir novamente. Então, pegar uma janela tridimensional do R3. Esse plano eu vou apagar depois, que é o plano x, y igual a 0, né? O plano z. Desculpa, z igual a 0, não x, y. Então, a primeira equação, digitei ali, ó. X mais 2y menos 4z igual a menos 4, deu aquele plano. A segunda equação, 2x mais 5y menos 9z igual a menos 10, deu este outro plano. Certo? E a terceira equação, 3x menos 2y mais 3z igual a 11, dá este outro plano. Bom, deixa eu apagar o plano z igual a 0. E os eixos vou deixar. Certo? Então vejam, não sei se vai ser difícil ver aqui, mas todos os 3 planos se interceptam em um ponto. Certo? Fica ruim de enxergar aqui. Mas eu só vou escrever aqui para vocês que este sistema terá a solução xyz igual a 2 menos 1 e 1. Vocês podem tentar fazer, mas eu vou desenvolver técnicas nas próximas aulas para ajudar a fazer isso, via operações elementares sobre linha. Mas vejam, o intercepto comum, esses planos se cruzam 2 a 2, mas entre os três, eles se cruzam só em um ponto. Fica ruim de ver, é bem por aqui onde eu botei o mouse, bem por aqui mais ou menos, certo? Que seria o ponto de coordenadas 2, menos 1 e 1, certo? Paramos por aqui, na próxima aula veremos outras técnicas. Até lá! Make sure you secure the airlock and prepare the escape pods. Your Highness, the transmission we received.
What is it they've sent us? Hope.